Senhoras e senhores, muito boa tarde. Bem-vindos à Casa do Administrador nesse dia 9 de setembro de 2015, data em que comemoramos o Jubileu de Ouro, 50 anos de regulamentação da profissão de administrador no Brasil. Boa tarde também a todos os internautas que nos assistem e nos ouvem pela TV e pela rádio do CRA-RJ, que neste momento transmite também ao vivo esta cerimônia de entrega da medalha Belmiro Siqueira. Sejam muito bem-vindos à 6ª solenidade de entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira, uma homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro aos administradores que há mais de 40 anos exercem a profissão em diferentes áreas e contribuem com seu talento para a disseminação e valorização das ciências da administração em nosso país. A medalha Administrador Belmiro Siqueira foi instituída pela Resolução Normativa do CRA-RJ número 215, aprovada por unanimidade pelo plenário em 19 de outubro de 2012. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades aqui presentes: administrador Abílio Tomás de Freitas, ouvidor do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro; administrador Francisco de Jesus, do SEBRAE; administrador Wallace de Souza Vieira, conselheiro federal pelo CRA-RJ; administrador Gerson Rocha, vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ; administradora Renata Vasconcelos, coordenadora da Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA-RJ; e da administradora Leoneide Venâncio, conselheira suplente do CRA-RJ. Agradecemos também a todos os convidados, os nossos homenageados aqui presentes, assim como os funcionários, administradores e demais colaboradores do CRA-RJ, aqui no auditório do CRA, e a todos os internautas, mais uma vez, salientando essa audiência que temos pela internet ao vivo. Neste momento, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, para a abertura da nossa solenidade de entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira. Muito boa tarde a todos. É sempre com muita emoção que a gente faz essa homenagem muito simples, mas muito afetuosa, de muito carinho, de muita profundidade. Desde 2012, quando começamos a homenagear os colegas que faziam 40 anos de registro profissional. Eu mesmo também já fui objeto dessa homenagem por ter 43 anos de registro também. E sei da emoção e da importância, mas nós estamos aqui para um pleito de gratidão e de reconhecimento aos colegas que estão presentes, os 7 colegas que cumprem esse longo exercício de atividade profissional. Quando alguém não se registra no conselho de classe, de quaisquer profissões, estamos falando no nosso caso de administração, ele está incorporando o processo que se inicia, ou que se consolida, ou que se reproduz de desagregação profissional. O registro profissional é um ato de consciência profissional. A gente sabe que quando a pessoa se forma na faculdade, é bacharel em ciência administrativa. Aqueles que exerciam 5 anos antes da lei a profissão têm um registro importante de provisionamento, porque comprovava, a partir de até 65, para trás, 5 anos, o exercício presente da profissão naquela época. Portanto, eram os verdadeiros administradores que consolidaram a profissão. Quando a gente vem no tempo, a gente chega a 65, e 65 são 50 anos de regulamentação profissional, em que o registro passa a se dar efetivamente nos conselhos regionais de administração. Mas a gente precisa mergulhar um pouco mais atrás, justificar com aqueles, né, que se registraram com título de provisionamento, que tem o nosso carinho, o nosso respeito e, mais do que tudo, a nossa gratidão também pela construção da nossa profissão e da possibilidade dela ser regulamentada. Em verdade, a nossa profissão se inicia formalmente no Brasil em 1938, com a criação de um órgão importante na administração pública. Alguns poucos aqui se lembram certamente, né, que foi o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que seria hoje,
o Ministério, se existisse, da Administração, o Ministério do Planejamento inteiro e também algumas funções do Ministério da Fazenda. E foi criado, nesse órgão DASP, o cargo de técnico de administração, cujo provimento se dava por concurso. Um concurso difícil, né? De prova escrita, prova oral e defesa de tese. Nós estamos falando de uma sociedade ainda agrária, monocultura de café, que não tinha nem a usina de siderúrgica nacional, não tinha as grandes empresas, um processo industrial muito incipiente no Brasil ainda, e os quadros melhores da sociedade acorriam, né, exatamente aos concursos públicos, e ao melhor dos concursos públicos, que era o técnico de administração do DASP. Cargo exclusivo do DASP, cujo exercício profissional, inicialmente, só se faria no DASP. Muitas funções foram se criando e muitos outros órgãos foram sendo instituídos concomitantemente com o processo de desenvolvimento brasileiro, que cresceu ininterruptamente até a crise do petróleo de 73, 74. Não importa aí, né, regime A ou regime B, parlamentarismo ou presidencialismo, um regime militar ou regime democrático, Estado novo ou não, né, rede da legalidade ou não rede da legalidade, o Brasil crescia e os órgãos iam se constituindo. A Escola Brasileira de Administração Pública, inicialmente no Rio, na Fundação Getúlio Vargas, que já foi um rebento do DASP, né, surgida quando termina o governo Vargas, é criado a Escola Brasileira, a Fundação Getúlio Vargas, depois a Escola de Administração de Empresas em São Paulo, e finalmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Distrito Federal aqui, que depois ficou conhecida como UERJ, enfim, em São Paulo também, se espalham, e junto vem verdadeiras escolas de formação profissional, no Banco do Brasil, na Companhia Siderúrgica Nacional, né, na Vale do Rio Doce, no Instituto Brasileiro do Café, na Caixa Econômica, enfim, Petrobras, Eletrobras, né, escolas de formação de quadros da sociedade brasileira. Este grupo pertence certamente a este grupo e a essa história, né, que, a partir da década de 50 e também na década de 60, são profissionais que vão exercendo e afirmando a nossa profissão. Não importa que com mais ou menos notoriedade, uns com mais projeção pública, porque estão no exercício de funções públicas, outros com exercício de funções em administração privada. Olho para o Abílio e vejo que também já recebeu o prêmio, né, e me lembro sempre da GE, né? GE que ficava ali, né, com diversas empresas no entorno, né, daquela região. Aí tiraram a fábrica da GE, tiraram a fábrica da Gillette, foram tirando as outras fábricas, a Eletromar, foram saindo e hoje ficaram, né, as crianças basicamente apoiadas e sustentadas pelos aposentados e pensionistas dessas organizações, infelizmente, ou estão empregados no tráfico, muitos deles, né? Essa realidade, né, que é triste, nos faz ver que, neste momento, de novo, os colegas que hoje, nesse momento de comemoração, de gratidão e de reconhecimento, nos mostra que, de novo, pela administração, né, a questão é política, é econômica, é social, mas é fundamentalmente também de gestão. E nós temos aqui uma pleiade de colegas, como disse, de grande notoriedade ou não, mas anonimamente, cada um em seu posto de trabalho, construíram os avanços que essa profissão realizou e muito do que ela deu de contribuição ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento das organizações brasileiras. É preciso agora, efetivamente, reencetar um novo momento. 50 anos, 40 anos de registro, alguns talvez aqui mais de 40 anos, vejo do Pedro Paulo, já está com 42, né, Pedro Paulo? Pedro Aurélio, Pedro Paulo, desculpe, fiquei nervoso. 45, né? 40, então é assim, de idade. Eu pensei que você tivesse 45 de idade, né, Pedro Aurélio? Desculpe, chama de Pedro Paulo, imagina. Essa é uma falha imperdoável. Mas você... Mas esse momento fundamental que a sociedade de crise, que a sociedade vive, né, nós estamos vítimas disso, a economia que nem baratas tontas, né, é fácil aumentar imposto, né,
uma hora é CPMF, outra hora é IOF, outra hora é o CID, e agora é o imposto de renda. E desonestamente, porque isso é desonesto, o ministro da Fazenda diz que o imposto de renda e compara com os países da OCDE. Ora, a gente olha a carga tributária da Suíça, se quiser olhar a carga tributária a mais alta, que está longe, que é o Reino Unido, está longe de ser a carga tributária brasileira. Aí quer aumentar o imposto de renda de pessoa física, porque com isso eles aumentam. Essas questões perpassam de novo. Vocês viveram todos esses processos. Claro, inflação é 80% o mês, todos nós aprendemos a nos virar com isso. A inflação é muito menor, mas ela chega, se bobearmos, a 80% de novo, porque é inacreditável como a burrice tem fôlego de gato. Ela volta e sobrevive, volta e se afirma de novo. Mas eu não queria falar dessas coisas tão negativas, mas é o nosso cotidiano. Mas conclamar os colegas que estão na luta de trabalho propriamente dita, mas no aconselhamento, no apoio àqueles colegas mais jovens, no sentido da gente continuar dando esse exemplo. Vocês são um exemplo. Né? A gente tem tantos colegas que se formam, para que eu vou me registrar no conselho? O que esses caras me dão? Essa é uma atitude, né, que volta à nossa cultura, né, daquela velha frase do Kennedy na posse dele como presidente dos Estados Unidos. Não pergunte, né, o que eu posso fazer pelo meu país, não o que o meu país pode fazer por mim. É isso? E é exatamente essa questão que nós precisamos resgatar do amor à pátria e do ato de consciência profissional que vocês nos são um exemplo. Essa é uma cerimônia modesta, simples, por isso que comecei a dizer isso, mas de profunda gratidão e de reconhecimento, acima de tudo, que vocês, como cidadãos, mantendo a seu exemplo de registro no Conselho, marcam efetivamente a construção de que há muito caminho que já foi trilhado e muitas conquistas que foram alcançadas, mas que muita luta há que se realizar também. Afinal, a gente deve realmente caminhar sempre. Né? A vida é uma esperança que caminha, mas ela só se torna no caminho, em realidade, se a gente lutar, se confrontar e enfrentar os problemas. Parabéns e muito obrigado em nome de todos os colegas profissionais de administração, a esses 7 colegas aqui, agraciados muito dignamente, muito honrosamente, com o Prêmio Belmiro Siqueira, honrosamente criado aqui pelo plenário do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Agora daremos início à justa homenagem a estes profissionais que há mais de 40 anos dignificam a administração no Brasil, convidando para receber a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem. Convidamos ao palco, por favor, inicialmente os administradores Albino de Jesus Fidalgo e Ciro Leonardo de Albuquerque. E para a entrega destas medalhas, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ. Convidamos para receber a medalha administrador Belmiro Siqueira os administradores José Carlos do Espírito Santo e Paulo César Teixeira. E para a entrega, convidamos o administrador Wallace de Souza Vieira, conselheiro federal pelo CRA-RJ.
o administrador Pedro Aurélio de Queiroz Andrade e a administradora Regina Maria Correia Vilela de Araújo. E para a entrega, convidamos o administrador Gerson Rocha, vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ. Convidamos agora o administrador Bernardo Augusto Rego Monteiro e a senhora Cleusa Maria Coutinho Aragão de Carvalho, representando o seu marido, Veridiano Aragão de Carvalho. E para a entrega, convidamos o administrador Abílio Tomás de Freitas, ouvidor do CRA. Temos agora o prazer de convidar o administrador Paulo César Teixeira para se pronunciar em nome dos homenageados. Facilitar o Wagner aqui? Não, tá bom. Bom, é total improviso, começando que, caro amigo Wagner, falar depois de você, deixa sempre o locutor, digamos assim, numa posição difícil. Mas, eu, falando em nome de todos os meus colegas aqui que receberam essa medalha, né, medalha que leva o nome do patrono, do criador, do fundador, de tudo mais que se tem administração no Brasil, né, Belmiro Siqueira. Então, na realidade, o que eu tenho a depor é que quando eu recebi o comunicado do CRA, eu tomei um susto. Poxa, 40 anos, acho que todos devem ter recebido também, passado por esse susto, não foi? Aí a gente cai a ficha, né? 40 anos de profissão, né? Que também a gente podemos dizer 40 anos de vida. E eu, particularmente, me lembro de um primeiro momento meu que eu tive contato com a administração. Foi quando eu, saindo do Pedro II, desculpe, aonde fiquei 7 anos, Wagner também, né, Wagner? Estudamos no Colégio Pedro II, com toda a minha formação, com minha ideologia, que adquiri naquele colégio, naquela época, ainda um grande colégio até hoje, mas, na época, realmente um fabuloso colégio. E fiz vestibular para medicina, fiz vestibular para engenharia e fiz vestibular para administração na, então, Faculdade Cândido Mendes, que foi que formou, não sei se depois da fundação da Getúlio Vargas, a sua primeira turma, que foi a minha turma, né, que temos todos nós muito carinhos uns para os outros até hoje. E eu me lembro que eu passei na engenharia, medicina não passei para a administração e, sinceramente, optei por administração numa época, estamos falando aí de 68, 69, que ainda era uma profissão muito incipiente, né, no mundo do trabalho. E fui lá para a administração para eliminar a matemática, né? Embora tenha passado para a engenharia, mas não fui para a engenharia.
E, de fato, lembro claramente todos os caminhos, né, e progressos dessa profissão no Brasil. Lembro, no primeiro momento, ainda na faculdade, da ABTA, né, Wagner? ABTA, Associação Brasileira dos Técnicos de Administração. E tinha lá, não sei se já tinha, se foi o embrião ou não do Conselho de Administração, né? E a profissão, então, foi evoluindo, tomando seu lugar. Nos formamos, era um país, não sei se menos ou mais burocrático, aí levou um tempinho para a gente receber ainda, se chamava técnico de administração, e depois ela passa por um outro momento, vira, né, a nossa profissão, passamos a ser chamados de administrador, e, na minha opinião, ela consolida-se, né, no Brasil como uma profissão, e, particularmente, acredito que todos que estão aqui recebendo essa maravilhosa medalha, é a profissão que fez parte da minha vida. Quer dizer, tudo que eu sou hoje, tudo que eu construí, tudo que eu consegui. Minha carteira de identidade, há mais de 40 anos que não existe para mim o Instituto Félix Pacheco, que já acabou, né? Sempre usei a carteira como a minha carteira de identidade, a carteira profissional, e, de fato, foi uma evolução que propiciou muitos caminhos na minha vida, em todos os sentidos, tanto em instituições públicas, privadas, em universidades. E, de fato, eu, olhando hoje esses 40 anos, agora com mais calma, eu não me assusto mais, porque foram 40 anos que, dentre sucessos, fracassos, como todos tivemos, né, provavelmente fomos todos muito ricos em sucessos e muito pobres em fracasso, graças à profissão de administração. Era isso que eu queria dizer. Obrigado a todos. Muito obrigado. E também externou desejo de fazer um pronunciamento. Administrador Pedro Aurélio, por favor. Meus amigos, meus companheiros, a emoção é muito grande. Quando meu amigo Gerson me abraçou, eu tive assim passou uma energia a mais de tudo aquilo que passa em pingos durante a nossa vida, durante a nossa carreira. E na nossa carreira, ainda temos, graças a Deus, sem briga de vaidades, de intolerâncias no nosso conselho, um mestre, um professor, que nos trata bem, fala bem, todos nós compreendemos e nos ajuda. Dr. Wagner Siqueira. Então, o privilégio de estar aqui, nesse hall dos 40 administradores, para mim é uma honra. Eu passo para o meu filho, que hoje está comigo, esse legado. Meu filho, a minha medalha é tua. Ok? Obrigado. Muito bem, e dessa forma, né, emocionados, com essa linda solenidade que coroa o nosso jubileu de ouro, né? Começamos de manhã com uma palestra do professor, historiador Leandro Carnal, presidente Wagner Siqueira também, fazendo a saudação a toda a categoria de profissionais, estudantes, coordenadores, professores. Tivemos
No dia de hoje, mais de 4.000 pessoas nos acompanhando ao vivo pela TV e pela Rádio CRA, não só no Brasil, mas também na América Latina. Haja vista a especificidade que o nosso CRA tem através de suas mídias em diversos colégios, conselhos profissionais de administração espalhados na América Latina. Queríamos agradecer a presença de todos que nos acompanharam aqui no auditório Juda Nunes, pela internet, nesta 6ª edição da solenidade de entrega da medalha administrador Belmiro Siqueira. Parabenizamos todos os homenageados e, neste momento, solicitamos que todos voltem ao palco para a produção da foto oficial, que será registrada nos anais do CRA. E, mais uma vez, os aplausos de todos nós a vocês.